Imagina que você é uma jovem monja em um mosteiro à beira-mar, na costa da Inglaterra, no ano de 703. O sol mal começou a se erguer sobre o horizonte quando um som terrível rompe o silêncio da manhã. O rugido dos drácares vikings avançando sobre as ondas, aproximando-se da costa como feras famintas. Em poucos instantes, o mosteiro é invadido, e o que acontece a seguir não é apenas saque ou destruição. São eventos tão perturbadores que os cronistas medievais mal ousaram registrá-los. Hoje, vamos desvendar os aspectos mais sombrios da cultura viking, práticas e costumes que espalharam medo por toda a Europa durante séculos, e que a história acadêmica muitas vezes preferiu deixar nas sombras. Antes de continuarmos, se você gosta de explorar o lado oculto da história, deixe seu like e inscreva-se para mais narrativas que desafiam o que achávamos saber sobre o passado. E conte nos comentários de onde você está assistindo. É incrível como a história nos conecta, mesmo através dos séculos. Quando pensamos nos vikings, imaginamos guerreiros valentes, navegadores destemidos e artesãos habilidosos. Mas por trás dessa imagem romântica existe um lado muito mais brutal e complexo, uma sociedade regida por códigos de poder e dominação que iam muito além das batalhas. Na cultura nórdica, existiam instituições sociais que tratavam a conquista não apenas como expansão territorial, mas também como afirmação simbólica de poder sobre povos e culturas inteiras. Mulheres e prisioneiros eram frequentemente incorporados à hierarquia viking de maneiras que hoje consideramos profundamente desumanas. Essa estrutura refletia valores de honra, status e controle que estavam enraizados na mentalidade guerreira da época. Fontes históricas, como os relatos de Ahmad ibn Fadlan, um emissário árabe que viajou entre os povos do norte no século X, descrevem com espanto certos rituais e costumes vikings. Essas crônicas, antes desacreditadas, foram mais tarde confirmadas por descobertas arqueológicas em locais como Oseberg, na Noruega, onde tumbas e rituais funerários revelam práticas complexas envolvendo poder, religião e gênero. Esses rituais serviam não apenas como despedidas para os mortos, mas também como demonstrações de autoridade e hierarquia, símbolos de uma sociedade onde a força e a lealdade eram valores supremos. No entanto, o aspecto mais marcante dessa cultura era a forma sistemática e organizada com que os vikings realizavam suas incursões. As crônicas irlandesas e inglesas do século IX descrevem ataques planejados com precisão militar, especialmente durante períodos em que as aldeias estavam mais vulneráveis. Essas operações eram motivadas tanto por riqueza quanto pela necessidade de consolidar poder através da posse humana, uma realidade que moldou profundamente a demografia do norte europeu. Estudos genéticos modernos confirmam que grande parte da população islandesa descende de homens nórdicos e mulheres originárias das Ilhas Britânicas, revelando a extensão dessas interações forçadas e o impacto duradouro de séculos de conquistas. O medo dos vikings deixou marcas profundas na memória coletiva da Europa. Durante séculos, comunidades costeiras viveram em constante alerta, reconstruindo suas vidas em torno da necessidade de se proteger de incursões e capturas. O trauma dessas gerações ecoa até hoje, não apenas nas ruínas dos mosteiros destruídos, mas também nas tradições e nos silêncios da história. Com o tempo, a brutalidade dessas práticas foi sendo transformada em lenda. As sagas nórdicas, escritas séculos depois, suavizaram muitos desses episódios, convertendo tragédias humanas em histórias heroicas de coragem e destino. Mas, ao examinar essas narrativas com um olhar crítico, percebemos que o poder viking não se limitava ao campo de batalha. Ele era exercido sobre corpos, culturas e crenças. Os vikings nos deixaram um legado duplo, de inovação, arte e exploração, mas também de dominação e sofrimento. Compreender toda essa complexidade é essencial não para condenar o passado, mas para reconhecer como o poder e a violência moldaram a história da humanidade. Somente enfrentando essas verdades podemos entender o que realmente significa civilização e o que acontece quando ela é consumida pela sede de conquista. O vento do mar trazia um frio úmido que parecia penetrar até os ossos. Entre as ruínas fumegantes do mosteiro, a jovem monja andava em silêncio, cercada por cinzas e restos de pergaminhos queimados. O sino de bronze, que antes chamava a oração, jazia tombado entre pedras negras. Cada passo que ela dava sobre o chão coberto de fuligem soava como um lamento. O ataque havia sido rápido, brutal, mas o eco da violência permanecia. As ondas quebravam contra as rochas, lavando o sangue que escorrera até o mar, como se a própria natureza tentasse apagar o que testemunhara. Ainda assim, o sal e o ferro se misturavam no ar, lembrando-a de que o horror não se desfazia com a maré. Durante séculos, aquele lugar havia sido um refúgio de fé e aprendizado. Os monges copiavam manuscritos, cultivavam ervas medicinais e ensinavam latim às novas gerações. Mas em uma única madrugada, tudo isso desapareceu. O mundo cristão acreditava estar protegido pelas bênçãos divinas,
mas os guerreiros do norte provaram que nenhuma muralha espiritual podia deter a fúria do ferro. A monja, cujo nome se perderia com o tempo, observava o horizonte e tentava compreender quem eram aqueles homens que chegavam das brumas, impelidos por uma fé e uma fúria que pareciam vir do próprio gelo. A primeira vez que ela os viu, pensou tratar-se de demônios. Os elmos brilhavam com entalhes de animais mitológicos, e os escudos, pintados com símbolos que lembravam serpentes e lobos, refletiam a luz nascente. Mas havia algo paradoxal neles, uma ordem em meio ao caos. Não atacavam cegamente, moviam-se como uma tempestade coreografada, disciplinada, devastando com precisão o que tocavam. Aquilo não era barbárie irracional, era estratégia, ritual e crença. Com o passar dos dias, notícias de ataques semelhantes começaram a se espalhar por toda a costa inglesa. De Lindisfarne a Jarrow, mosteiros eram reduzidos a cinzas. As crônicas falavam de homens que não temiam nem a morte nem a ira divina, que riam diante da cruz e invocavam deuses de nomes estranhos, Odin, Thor, Freyja, enquanto as aldeias ardiam. Era o início de uma nova era, uma era em que a fronteira entre fé e medo se tornaria indistinta. A Igreja tentou interpretar esses acontecimentos como castigo celestial. Pregadores viajavam de vila em vila, dizendo que Deus enviará os homens do norte para purgar os pecados dos cristãos. Outros afirmavam que se tratava de guerreiros pagãos destinados a testar a fé do mundo. Mas para a monja sobrevivente, que ainda via nos sonhos o brilho das lâminas e o som dos gritos, essas explicações soavam vazias. Aqueles homens não vinham para cumprir profecias, vinham porque acreditavam que o mundo lhes pertencia. Enquanto as costas da Inglaterra se tornavam território de medo, as terras nórdicas floresciam com o espólio das incursões. Povoados que antes viviam isolados entre fiordes começaram a erguer salões maiores, templos de madeira e feiras de escravos. O ouro e a prata capturados nas ilhas britânicas transformaram vilas de pescadores em centros comerciais. E no coração dessa transformação estava uma filosofia que valorizava a força acima de qualquer lei divina. Para os vikings, a conquista era uma forma de provar seu valor diante dos deuses. O campo de batalha era tanto altar quanto arena. A jovem monja, levada cativa pelos invasores, seria testemunha involuntária dessa mentalidade. Após semanas de viagem por mares tempestuosos, ela chegou a uma vila escandinava, cercada por montanhas e gelo. Lá, descobriu que a sociedade nórdica era mais complexa do que imaginara. Havia poetas que recitavam sagas à luz do fogo, mulheres que comandavam lares e propriedades, e guerreiros que juravam fidelidade uns aos outros em rituais sagrados. Mas também havia uma hierarquia brutal, em que a liberdade de uns existia apenas porque outros haviam sido privados dela. Com o tempo, ela aprendeu fragmentos da língua local e começou a compreender as conversas que antes soavam como trovões distantes. Descobriu que os vikings viam o mundo como um ciclo de destruição e renascimento. A morte não era um fim, mas uma passagem. Os rituais que presenciou, alguns fúnebres, outros festivos, eram manifestações dessa visão. No entanto, sob cada gesto cerimonial, havia uma sombra, o poder absoluto exercido sobre os que não tinham escolha. A fé dele se misturava à violência de maneira inseparável, como duas faces de uma mesma espada. As canções que ecoavam nas noites de inverno falavam de heróis e deuses, mas também de vinganças, amores perdidos e sacrifícios. A monja percebeu que, para aquele povo, o sofrimento não era um erro ou um castigo, era parte essencial da existência. Havia uma beleza cruel nisso, uma aceitação quase poética do destino. E foi talvez essa crença no inevitável que os tornava tão temidos. Nada parecia deter um homem que acreditava que sua morte o levaria ao banquete dos deuses. Com o passar dos meses, o medo inicial da monja se transformou em curiosidade. Ela começou a registrar mentalmente tudo o que via, como se escrevesse um novo tipo de crônica, uma que a Igreja jamais permitiria que fosse copiada. Observou os costumes, as leis, a forma como os homens do norte tratavam a honra como moeda, e a vergonha como sentença. Entendeu que, na lógica deles, o poder era a única forma de redenção. E mesmo em meio ao gelo e à escuridão, havia uma coerência interna que tornava aquela cultura assustadoramente sólida. As estações mudaram lentamente, e o inverno desceu sobre a aldeia com um peso quase espiritual. O mar congelava nas margens, e as noites se estendiam por horas infinitas. Dentro das longouzes, o fogo era o centro do mundo. Homens e mulheres se reuniam em torno das chamas, contando histórias de batalhas antigas, de monstros marinhos e de reis que haviam se tornado deuses. A monja observava em silêncio, tentando decifrar aquele universo simbólico onde o sagrado e o cotidiano se entrelaçavam. Percebeu que a mitologia deles não era apenas crença, era estrutura social, guia moral e mapa de sobrevivência. Tudo o que faziam, desde caçar até amar,
parecia ter um significado cósmico. Foi nesse ambiente que ela ouviu falar pela primeira vez de Valhalla, o grande salão dos guerreiros caídos. Para os homens do norte, morrer em combate era o destino mais glorioso, e fugir da luta, a vergonha mais profunda. Essa ideia, tão contrária à doutrina cristã do martírio pacífico, fascinava e aterrorizava a monja ao mesmo tempo. O sacrifício, para os nórdicos, não era entrega a Deus, mas uma forma de transcendência pela força. Cada vida era uma chama breve, e o dever do guerreiro era arder intensamente antes que o vento a apagasse. Certa noite, durante um dos banquetes de inverno, ela presenciou um ritual de juramento. Os homens ergueram os copos de hidromel e prometeram fidelidade uns aos outros, jurando que lutariam lado a lado até o fim. No centro do salão, uma mulher entoava versos antigos, invocando os deuses para testemunhar aquelas palavras. O som de suas vozes misturava-se ao estalar do fogo e ao eco das marretas golpeando os escudos. Era um momento de comunhão, mas também de lembrança da morte. Havia algo profundamente religioso naquela celebração, não de fé, mas de destino. A monja percebeu que, entre os nórdicos, a mulher ocupava um papel paradoxal. Podia ser submissa dentro de um lar, mas também senhora de terras e líder espiritual. Algumas eram sacerdotisas, intérpretes do destino, conhecidas como volvas. Diziam que podiam ver o futuro e conversar com os deuses através de rituais secretos. Certo dia, a jovem foi levada a um desses rituais, onde presenciou algo que jamais ousou relatar em voz alta. As mulheres, envoltas em peles e fumaça, cantavam em um idioma antigo, enquanto a volva girava um bastão esculpido com runas. O ar parecia vibrar, e por um instante, a monja acreditou ver luzes dançando no teto, como se o próprio céu tivesse se curvado para ouvir. Nos dias seguintes, tentou racionalizar o que havia visto, chamando aquilo de superstição, de truque dos sentidos. Mas uma parte dela sabia que estava diante de algo mais profundo. Os nórdicos viviam em um mundo onde o invisível era tão real quanto o gelo sob seus pés. Suas crenças não dependiam de templos ou dogmas escritos, estavam entranhadas na própria natureza. O trovão era Thor, o vento, o suspiro de Odin. Cada pedra e cada árvore pareciam conter uma alma. Para quem vinha de uma fé construída sobre textos e hierarquias, essa espiritualidade selvagem era desconcertante e, em certo sentido, libertadora. Conforme o inverno se tornava mais severo, a jovem passou a ajudar as mulheres do vilarejo em tarefas simples: trançar cordas, curtir peles, preparar ervas. Era sua forma de sobreviver e, pouco a pouco, tornar-se invisível aos olhos dos homens. Observava tudo: as disputas entre clãs, os julgamentos, os rituais de casamento e de morte. Descobriu que a justiça nórdica era dura, mas surpreendentemente estruturada. As leis eram orais e transmitidas por homens chamados lagmen, que sabiam de cor as normas de cada território. Em muitos casos, a reparação substituía a vingança. O culpado podia pagar com prata ou com serviços, evitando o derramamento de sangue. Havia, de fato, uma ordem sob o caos aparente. Certa vez, assistiu a um julgamento no qual um homem fora acusado de desonrar outro. O debate durou horas, e os anciãos discutiram não apenas o crime, mas a honra envolvida. A monja ficou impressionada com a forma como eles tratavam a reputação como algo quase sagrado, um bem mais valioso que a própria vida. Se alguém fosse declarado sem honra, tornava-se um pária, alguém que podia ser morto sem punição. Era uma lei de ferro, mas também um lembrete de que, entre eles, a moral não vinha de um deus, e sim do olhar da comunidade. Com a chegada da primavera, os guerreiros começaram a se preparar para novas expedições. O cheiro de piche e madeira recém-cortada enchia o ar enquanto os drácares eram reparados e ornamentados com cabeças de dragão. A vila fervilhava de energia, como se o próprio mar chamasse seus filhos de volta. A monja observava os preparativos com uma mistura de medo e fascínio. Sabia que, quando os navios partissem, muitos não voltariam, mas a alegria dos que partiam não deixava dúvidas. Para eles, morrer longe de casa era mais nobre do que envelhecer em paz. Durante uma dessas manhãs, um velho guerreiro se aproximou dela. Tinha o rosto marcado pelo tempo e os olhos claros como gelo. Falava pouco, mas em seu silêncio havia uma sabedoria estranha. Ele lhe contou histórias sobre os primeiros reis do norte, sobre batalhas travadas em terras onde o sol nunca se punha, e sobre a criação do mundo a partir do corpo de um gigante. O sangue e a neve são irmãos, disse ele, e tudo que vive deve voltar à terra de onde veio. Essas palavras ficaram gravadas na mente da monja, como um eco antigo de algo que ela não compreendia completamente. Nessa convivência forçada, ela começou a perceber que o bem e o mal não eram fronteiras fixas, mas correntes que se entrelaçavam conforme o tempo e o lugar.
Entre os nórdicos, a brutalidade coexistia com um senso profundo de beleza, e a fé se misturava ao medo. Às vezes, ao olhar o mar infinito e os montes cobertos de neve, a monja se perguntava se Deus realmente estava ausente dali, ou se apenas se manifestava de outro modo, mais selvagem e menos compreensível para a mente humana. Com a chegada do verão, a vila se transformou em um redemoinho de vozes, cores e cheiros. Mercadores de outras terras começaram a chegar com suas embarcações repletas de especiarias, tecidos e metais preciosos. A monja ficou surpresa ao ver árabes, eslavos e até alguns francos entre os visitantes, todos negociando pacificamente com os mesmos guerreiros que, meses antes, haviam queimado mosteiros e aldeias. Era ali que a jovem compreendia a contradição viva do povo nórdico, capazes de atrocidades inomináveis, mas também de diplomacia e comércio refinado. Os vikings não eram monstros irracionais, eram navegadores e estrategistas que entendiam o valor do ouro tanto quanto da espada. Ela observava o modo como os chefes negociavam, com gestos contidos e olhar atento. Nenhum contrato era escrito, mas uma simples palavra bastava. A honra de um homem era sua garantia. Um juramento quebrado não manchava apenas o indivíduo, mas toda a sua linhagem. E talvez fosse isso que os tornava tão perigosos aos olhos do resto da Europa, uma cultura construída não sobre leis escritas, mas sobre orgulho e reputação. A monja, acostumada a certezas de um mundo regido por dogmas e pergaminhos sagrados, sentia-se pequena diante dessa estrutura invisível que sustentava um povo inteiro. Com o passar dos meses, começou a perceber algo novo nos olhares e conversas. A fé cristã, que antes parecia distante e ridicularizada, começava a circular entre os jovens comerciantes. Alguns traziam pequenos crucifixos escondidos sob as roupas, símbolos discretos de uma nova crença que crescia nos portos e mercados. Missionários estrangeiros, na maioria irlandeses, haviam começado a visitar discretamente as aldeias, falando sobre um Deus único e um paraíso sem espadas. Essa infiltração silenciosa dividia opiniões. Muitos chefes nórdicos viam nela uma ameaça, outros, uma oportunidade política. A monja sentia uma esperança discreta. Talvez, pensava ela, a fé pudesse florescer até nas terras do gelo. Mas sua experiência a impedia de idealizar. Sabia que a conversão de um povo não se dava com orações, e sim com tempo, alianças e sangue. Ainda assim, quando via uma criança repetir uma prece em latim mal pronunciado, sentia-se tocada por algo que há muito não sentia, a ideia de que o bem podia ressurgir das cinzas. Era uma fé humilde, sem púlpito nem altar, sustentada apenas pela memória dos que haviam resistido. Em uma noite de outono, durante uma tempestade que parecia rasgar o céu, a monja ouviu o som dos tambores no vale. Os guerreiros retornavam de uma longa expedição, trazendo com eles espólios e ferimentos. No dia seguinte, a vila inteira se reuniu para celebrar o retorno. Havia risos, canções e o cheiro intenso de carne assada. Mas entre a alegria e o álcool, ela notou algo novo, o rosto cansado de homens que pareciam diferentes. Haviam visto mais do que queriam ver, perdido companheiros, e talvez compreendido que a glória também cobra um preço. Pela primeira vez, percebeu nos olhos deles um lampejo de dúvida. Essa mudança de espírito parecia se espalhar como um vento invisível. Os jovens começavam a questionar a ideia de que morrer em batalha era o único caminho para o renome. Alguns falavam de terras férteis e paz duradoura, outros, de comércio e aliança com reinos cristãos. A velha ordem, construída sobre espadas e runas, começava a se fragmentar, e a monja percebeu que estava assistindo ao nascimento de uma nova era. Uma era em que a fé e o pragmatismo lutariam lado a lado pela alma do norte. Certa manhã, ela foi chamada à casa de uma mulher do vilarejo que estava à beira da morte. O inverno chegará mais cedo, e as doenças se espalhavam rapidamente. Quando entrou no aposento escuro, o cheiro de ervas e fumaça a envolveu. A doente segurava um pequeno talismã em forma de cruz. Disse que um estrangeiro lhe havia dado em um porto distante, prometendo que a protegeria. A monja ajoelhou-se ao lado dela e, instintivamente, começou a rezar em latim. As palavras fluíram com naturalidade, mesmo após tanto tempo de silêncio. Pela primeira vez desde o ataque ao mosteiro, ela sentiu que Deus ainda a ouvia. Após a morte da mulher, os aldeões pediram que a monja conduzisse o enterro. Foi um gesto surpreendente, talvez um sinal de respeito, talvez de medo. Ela realizou o ritual em silêncio, traçando discretamente o sinal da cruz enquanto os homens lançavam terra sobre o corpo. Ninguém a impediu. Alguns observaram com curiosidade, outros com desconfiança. Mas o momento foi simbólico. Pela primeira vez, uma oração cristã fora pronunciada naquele vale nórdico. A semente da fé havia sido lançada. Nos meses seguintes,
Pequenos sinais de transformação começaram a surgir. Alguns guerreiros passaram a usar amuletos mistos, metade martelo de Thor, metade cruz. Os antigos deuses não eram negados, apenas compartilhavam espaço com o novo. Para os nórdicos, o mundo era vasto demais para pertencer a um único poder, e a fé cristã, com sua promessa de vida eterna, parecia uma extensão natural do que já acreditavam. Era como se, sem perceber, estivessem se preparando para mudar o curso da própria história. Com o tempo, a monja deixou de ser prisioneira. Ninguém mais a vigiava, e ela circulava livremente pela vila. Alguns a chamavam de a mulher das duas fés, porque orava aos céus, mas também respeitava os ritos antigos. Havia encontrado uma forma de coexistir entre dois mundos que pareciam inconciliáveis. Em suas orações, ela já não pedia o retorno ao passado, mas a força para compreender o presente. Sabia que, nas sombras do norte, a fé, a guerra e a sobrevivência haviam se entrelaçado para formar algo novo, uma humanidade mais complexa e contraditória do que qualquer livro sagrado ousara descrever. Os anos passaram como o gelo que lentamente derrete sobre as pedras. A monja já não era jovem, seu rosto trazia marcas de tempo e sal, e seus olhos haviam aprendido a enxergar além das fronteiras do medo. A aldeia onde viverá como cativa agora era sua casa, e os filhos das mulheres que outrora olhavam com desconfiança corriam ao seu redor, pedindo-lhe histórias sobre terras distantes. Ela lhes falava da Britânia, de mosteiros dourados pelo sol e de homens que escreviam sobre Deus em pergaminhos. As crianças escutavam fascinadas, como se ouvissem lendas de um mundo que talvez nem existisse mais. Certo dia, mensageiros vindos do sul trouxeram notícias que mudariam o destino do norte. Um grande rei escandinavo aceitara o batismo, selando uma aliança com governantes cristãos. O evento espalhou-se como fogo em palha seca. Alguns viram nisso um presságio de prosperidade, outros, uma traição aos deuses ancestrais. Os anciãos da aldeia reuniram-se ao redor da fogueira para discutir. A monja foi convidada a falar, algo impensável anos antes. Ela não pregou conversão, nem condenação. Disse apenas que a fé, quando imposta, torna-se corrente, mas quando nasce do entendimento, transforma-se em ponte. Suas palavras silenciaram os homens por um instante, e o fogo pareceu brilhar mais alto. As mudanças vieram com lentidão, mas eram inevitáveis. Cruz e martelo começaram a dividir espaço nos templos improvisados. Nas celebrações, antigos hinos eram entoados ao lado de cânticos cristãos traduzidos em nórdico. A monja viu o sincretismo tomar forma diante de seus olhos, o Cristo guerreiro de espada invisível, o Deus que morria e renascia como Baldur, o sacrifício que agora era amor e não sangue. A fé dos antigos e a doutrina dos novos se misturavam como rios que, ao se encontrarem, jamais voltam a ser os mesmos. Houve, porém, resistência. Certas famílias se recusavam a abandonar os sacrifícios aos deuses antigos. Em noites de lua cheia, ainda podiam ser vistos rituais às margens dos lagos, onde oferendas eram lançadas à água. A monja nunca denunciava. Sabia que o medo é o primeiro inimigo da fé verdadeira. Preferia caminhar entre eles como testemunha silenciosa, acreditando que o tempo, e não a força, converte mais corações do que qualquer espada. Em uma dessas noites, ela encontrou novamente a velha volva, agora frágil como uma raiz antiga. A sacerdotisa lhe disse, com um olhar sereno, que o destino dos deuses também se cumpre, até mesmo para os imortais. O crepúsculo dos antigos se aproxima, murmurou. Mas não há fim, apenas mudança. A monja compreendeu então que a cristianização não era destruição, mas transformação. O norte estava aprendendo a vestir uma nova pele sem abandonar a antiga. O inverno seguinte foi um dos mais rigorosos. As nevascas pareciam não ter fim, e muitos morreram de fome e doença. A monja cuidou dos enfermos com o pouco que tinha, improvisando remédios e orações. Quando a primavera chegou, o vilarejo estava esvaziado, mas a fé dos sobreviventes parecia mais sólida. Erguendo uma pequena cruz de madeira no alto da colina, ela percebeu que aquele símbolo já não representava apenas o Deus dos estrangeiros, mas a esperança dos que haviam resistido. Era o norte redescobrindo a luz. Com o derretimento da neve, começaram as peregrinações. Homens e mulheres partiam para o sul, em busca de mestres cristãos que lhes ensinassem a ler e escrever. Os monges estrangeiros, antes perseguidos, agora eram convidados a ensinar. A monja, por sua vez, tornou-se conselheira, uma figura de respeito entre duas culturas. Sua presença era prova viva de que a convivência entre fé e fúria podia gerar algo novo, uma síntese, talvez, entre céu e terra. Foi nesse período que um jovem guerreiro, filho de um chefe local, aproximou-se dela pedindo instrução. Chamava-se Inar, e tinha a mesma curiosidade que um dia ela tivera pelos textos sagrados.
Sob sua orientação, aprendeu o alfabeto latino e, em troca, ensinou-lhe as runas. No início, pareciam apenas símbolos distintos, mas logo perceberam que ambos os sistemas carregavam o mesmo desejo: fixar o invisível em pedra ou pergaminho. Entre os dois nasceu uma amizade silenciosa, tecida por palavras e silêncio, fé e dúvida. Certa tarde, enquanto caminhavam à beira do fiorde, Einar perguntou-lhe se ela acreditava que os antigos deuses haviam realmente desaparecido. Ela respondeu que não. Disse que os deuses, assim como os homens, mudam de nome, mas continuam existindo enquanto forem lembrados. Talvez o Cristo que você vê seja apenas um novo rosto do mesmo mistério, concluiu. O jovem pensou longamente, e depois sorriu. A monja percebeu que o tempo havia completado seu ciclo. Ela, a estrangeira, agora plantava perguntas no coração dos filhos do norte, como antes haviam plantado medo no dela. À medida que os anos passavam, os templos cristãos começaram a se erguer onde antes se realizavam os sacrifícios pagãos. Mas ao invés de destruição, havia reaproveitamento. As pedras dos antigos altares tornavam-se fundações para as novas igrejas. Era como se o próprio solo recusasse a ruptura e exigisse continuidade. O norte, afinal, nunca esquece suas raízes, apenas as cobre de neve até que renasçam sob outra forma. O tempo correu como um rio oculto sob o gelo, e o norte começou a mudar de forma mais profunda. Navios que antes traziam guerreiros agora chegavam com missionários, carregando cruzes, livros e relíquias. As vilas costeiras receberam esses homens com desconfiança. Alguns viam neles portadores de sabedoria, outros, mensageiros de um poder estrangeiro. A monja, já idosa, observava de longe. Sabia que a fé que um dia nascerá do terror agora retornava pela via do aprendizado. Os novos monges não traziam espadas, mas palavras, e eram as palavras que, aos poucos, venciam o aço. Os missionários compreenderam algo essencial. Para cristianizar o norte, não bastava condenar os deuses antigos, era preciso compreendê-los. Por isso, adaptaram histórias, renomearam símbolos e aceitaram que Thor e Cristo pudessem coexistir por um tempo no mesmo altar. Os sinos das novas igrejas tocavam ao amanhecer, enquanto, nas casas, ainda se penduravam amuletos de proteção contra os trolls e espíritos do bosque. O sincretismo tornou-se inevitável, e a fé do norte passou a ser tecida com fios de duas tradições, em que o sacrifício dava lugar à redenção, e o medo se transformava em memória. Einar, agora adulto e herdeiro do clã, foram um dos primeiros a aceitar o batismo. O ritual aconteceu num amanhecer frio, às margens do fiorde, diante de toda a aldeia. O padre mergulhou a concha na água gelada e pronunciou as palavras sagradas em latim, que poucos compreendiam. Quando a água tocou a testa do jovem, um silêncio reverente tomou conta do lugar. Para muitos, aquele ato significava um pacto com um novo destino. Para outros, era apenas mais uma forma de garantir proteção em tempos incertos. Einar, no entanto, sentiu algo diferente, não uma conversão repentina, mas uma expansão. Como se os deuses antigos tivessem se curvado diante de um novo nome para o mesmo mistério. A monja, observando a cena à distância, chorou em silêncio. Não sabia se suas lágrimas eram de alegria ou melancolia. Via naquilo o fim de um ciclo e o início de outro. O menino curioso de outrora agora era um líder que conciliava passado e futuro, e ela, a prisioneira do passado, tornará-se testemunha de uma nova era. Naquela manhã, percebeu que seu propósito havia sido cumprido. Não havia sido enviada ao norte por acaso. Sua dor, sua sobrevivência e sua fé haviam servido a algo maior do que ela mesma. Com o tempo, o cristianismo espalhou-se pelas montanhas e fiordes, mas a conversão nem sempre foi pacífica. Houveram revoltas de clãs que se recusavam a abandonar os deuses antigos. Em uma delas, templos foram incendiados, monges assassinados e imagens cristãs lançadas ao mar. Einar, agora chefe, foi forçado a escolher entre a antiga lealdade de sangue e a nova fé que prometia a união. Escolheu a paz, mas pagou caro por isso. Um de seus próprios tios, ainda devoto de Odin, acusou-o de traição e o desafiou para um duelo ritual. Einar venceu, mas a vitória trouxe-lhe mais silêncio do que glória. A monja, ao saber do confronto, compreendeu, o sangue antigo ainda exigia seus sacrifícios. Os anos seguintes foram de reconstrução. Igrejas de madeira foram erguidas sobre os antigos templos, mas o eco dos cânticos pagãos ainda podia ser ouvido nas colinas em certas noites de inverno. O povo não esquecia, apenas aprendia a ocultar o que amava sob o manto da nova fé. A monja, já com os cabelos brancos, passou a escrever suas memórias em pergaminhos improvisados, misturando latim e nórdico, como se o próprio idioma precisasse se reinventar para conter tantas verdades.
Escreveu sobre os horrores do primeiro saque, sobre a lenta transformação do ódio em convivência, e sobre a fé que, apesar de tudo, sobrevivia entre os escombros. No último verão de sua vida, Einar visitou-a, trouxe-lhe um colar feito de pequenas pedras lisas, recolhidas do rio que passava perto do mosteiro destruído. Disse-lhe que as carregava como lembrança de tudo o que havia sido perdido e aprendido. Sentaram-se lado a lado diante do fiorde, observando o pôr do sol. Nenhum dos dois falava. Entre eles havia apenas o som das ondas e o leve murmúrio do vento, como uma prece sem palavras. Quando a noite caiu, Einar lhe contou que planejava enviar monges ao sul, não para destruir o que restava dos templos antigos, mas para aprender com eles. A monja sorriu. O círculo estava completo. Nos meses que se seguiram, ela adoeceu. As dores eram constantes, e a visão começava a falhar. Mesmo assim, continuou escrevendo. Sabia que suas palavras talvez nunca fossem lidas, mas escrevia para que o esquecimento não vencesse. Em suas últimas páginas, deixou um aviso: nenhuma fé é pura enquanto nascer do medo. Nenhum Deus é verdadeiro se exige silêncio diante da dor. Quando terminou a última linha, deixou o pergaminho sobre a mesa e olhou pela janela. A aurora boreal pintava o céu com cores que lembravam o fogo dos antigos ataques, mas agora eram suaves, quase divinas. A natureza repetia, em sua beleza, aquilo que os homens demoravam a compreender, que da destruição sempre nasce alguma forma de luz. No dia em que morreu, o vilarejo inteiro reuniu-se. Einar mandou que ela fosse sepultada no alto da colina, onde o vento do mar pudesse alcançá-la eternamente. Sobre a cova, ergueram uma cruz feita de madeira e pedra, metade símbolo cristão, metade talismã nórdico. Era o retrato do novo mundo que ela ajudara a formar, um norte dividido, mas vivo. Nas gerações seguintes, o lugar tornou-se sagrado, e peregrinos de várias terras vinham visitar a Santa do Fiord, como passaram a chamá-la, embora ela nunca tenha buscado esse título. Com o passar dos séculos, sua história se misturou às lendas. Alguns diziam que, em certas noites, sua voz podia ser ouvida no vento, rezando em duas línguas ao mesmo tempo. Outros acreditavam que o brilho das auroras eram sinais de sua alma guiando os navegantes perdidos. A verdade, porém, é que seu nome desapareceu dos registros oficiais, como desaparecem os nomes das mulheres que sustentam o mundo em silêncio. Apenas as pedras do fiord guardaram sua memória, e nelas o eco do tempo ainda repete a lição que ela deixou, que toda civilização nasce de um encontro, e que todo encontro carrega cicatrizes. Com o passar dos séculos, as fronteiras do mundo nórdico mudaram, mas as histórias permaneceram. A era das incursões terminou, substituída por reinos organizados, leis escritas e uma fé consolidada. Os descendentes dos antigos guerreiros tornaram-se agricultores, comerciantes e marinheiros pacíficos, mas a ferocidade ancestral ainda dormia sob a pele. Em muitas aldeias, os anciãos ainda contavam, nas longas noites de inverno, as sagas de tempos antigos, histórias em que o sangue e o sagrado se misturavam, e em que a linha entre o herói e o monstro era quase invisível. Nessas narrativas, a figura da monja parecia transformada, não mais como prisioneira, mas como uma espécie de intermediária entre dois mundos, uma mulher que trouxera ao norte a luz sem apagar o fogo dos antigos deuses. Durante o século IX, cronistas ingleses e francos começaram a registrar estranhos relatos vindos das terras do norte. Falavam de igrejas onde, ao lado da cruz, havia símbolos rúnicos gravados nas portas, de sacerdotes que entoavam salmos com cadência pagã, de enterros cristãos em que ainda se deixavam oferendas de mel e ferro. Essa fusão entre fé e tradição confundia os missionários romanos, mas fascinava os estudiosos. Era o nascimento de uma religiosidade única, ao mesmo tempo cristã e nórdica, profundamente conectada à natureza e ao destino. Muitos teólogos chamariam esse fenômeno de a cristandade do frio, uma fé moldada pelo vento, pela solidão e pela lembrança do sangue. Foi também nesse período que as antigas sagas começaram a ser escritas. O que antes era transmitido apenas pela voz ganhou forma em pergaminhos. Os escribas islandeses, herdeiros dessa transição, registraram histórias de reis, batalhas e deuses, mas entre as linhas também se escondiam memórias mais sutis, ecos das mulheres esquecidas, das aldeias destruídas, das vítimas do silêncio. Alguns estudiosos modernos acreditam que certas passagens das sagas, atribuídas a personagens fictícios, são na verdade versões distorcidas de pessoas reais, entre elas a monja do fiord. Seu nome, perdido, teria sido substituído por títulos simbólicos: a mulher branca, a estrangeira que ensinou o verbo, a que falava com o vento. No século XI, quando o cristianismo se consolidou como fé dominante na Escandinávia, as igrejas começaram a surgir em pedra, sólidas e austeras. Em algumas delas, especialmente na Noruega Ocidental,
foram descobertos afrescos enigmáticos, mulheres vestidas de hábito, cercadas por luz azulada, segurando livros e espadas. As inscrições que as acompanhavam eram quase ilegíveis, mas uma frase se repetia em diferentes templos: ela trouxe o verão depois do inverno. Historiadores discutem até hoje se a frase é apenas uma metáfora teológica ou uma referência à monja que, séculos antes, viverá entre os vikings e semear a reconciliação entre fé e fúria. Ao longo da Idade Média, as ordens religiosas do norte floresceram. Mosteiros foram fundados onde antes havia vilas pagãs. Nesses lugares, monges copiavam manuscritos antigos, misturando latim, nórdico e celta em uma tapeçaria linguística que refletia a própria fusão cultural do norte. Em muitos desses textos, a figura feminina aparecia com uma dignidade incomum para a época: sábia, mediadora, quase profética. Alguns padres mais conservadores viam isso com desconfiança, temendo que a antiga reverência às sacerdotisas pagãs ainda ecoasse sob o verniz cristão. Mas para o povo comum, essas mulheres representavam a face humana de Deus, aquela que cura, que compreende, que permanece quando tudo o resto é fogo e cinzas. Com o tempo, o mito da Santa do Fiord se espalhou pela Escandinávia e alcançou o continente. Em manuscritos do século XII, monges islandeses mencionam a irmã que falou aos deuses e ensinou aos homens, associando sua história à chegada da escrita e da sabedoria ao norte. Em certas regiões costeiras, pescadores deixavam flores secas ou fragmentos de pergaminhos perto de pedras antigas, acreditando que isso lhes garantiria ventos favoráveis. Era uma devoção sem dogma, um gesto de gratidão a uma figura que transcendera a história para tornar-se símbolo. Enquanto isso, a Europa cristã continuava sua expansão e suas próprias guerras. As cruzadas, movidas por fé e poder, mostravam que o mesmo fogo que havia consumido os templos pagãos agora ardia sob novas bandeiras. O norte observava com distância, lembrando-se do preço da imposição. Os reis escandinavos, ainda que cristãos, mantinham uma prudência ancestral, sabiam que o equilíbrio entre espada e palavra era frágil. As lições da monja, transmitidas por ecos e lendas, haviam se infiltrado na consciência coletiva. Converter pela força era trair o espírito do novo Deus. No século XIII, estudiosos começaram a comparar os antigos mitos nórdicos com as escrituras cristãs e perceberam algo fascinante. Sob diferentes nomes e símbolos, ambos falavam das mesmas verdades universais, da morte e renascimento, do sacrifício redentor, da eterna luta entre luz e trevas. O que antes fora visto como paganismo começou a ser reinterpretado como sabedoria ancestral, uma preparação espiritual para a chegada da nova fé. A monja do Fiord tornou-se, então, um símbolo dessa ponte invisível entre revelação e memória, entre o humano e o divino. As universidades de Paris e Oxford começaram a receber manuscritos traduzidos do nórdico antigo. Entre eles, fragmentos de um texto sem autor conhecido, intitulado de Você Silente, A Voz Silenciosa. O manuscrito descrevia uma mulher que viera do sul e testemunhara a transformação de um povo selvagem em uma nação de fé. O texto alternava passagens em prosa e poesia, com descrições do mar e do fogo que pareciam ecoar os relatos da própria monja. Muitos acreditam que esse era o registro que ela deixará antes de morrer, copiado e adaptado por gerações. Seu conteúdo influenciou sermões e até tratados filosóficos sobre a conversão e o perdão. Por volta do século XIV, quando a peste assolou a Europa, alguns monges do norte afirmavam ter visto luzes dançando sobre os fiordes durante as noites de maior desespero. Diziam que era a aura da mulher santa, protegendo os vivos e guiando as almas dos mortos. Mesmo em tempos de morte e silêncio, a memória dela permanecia como uma centelha. O povo recitava antigas orações em sua homenagem, misturando latim e palavras rúnicas, como se a união de dois mundos ainda fosse necessária para manter a esperança acesa. E assim, o que começou com o terror de um saque viking e o pranto de uma jovem monja transformou-se, através dos séculos, em uma lenda que moldou a identidade espiritual de todo o norte. O medo deu lugar à fé, a violência à compreensão e o sangue ao símbolo. O mar, que um dia trouxera destruição, agora era o caminho por onde navegavam monges, comerciantes e poetas, levando consigo o eco daquela história, a lembrança de que até nas trevas mais densas, a humanidade sempre busca a luz. Com a chegada do Renascimento, a história dos vikings e da monja do Fiord começou a ser redescoberta em bibliotecas e coleções privadas. Manuscritos antigos, antes escondidos em mosteiros e abadias, foram traduzidos e estudados. Poetas e historiadores ficaram fascinados pela complexidade daquela época. Guerreiros temíveis que destruíam aldeias, mulheres sábias que sobreviveram ao horror, e a lenta metamorfose de uma sociedade em busca de fé e ordem. A monja tornou-se uma figura quase mítica, uma ponte entre o medo e a esperança, lembrada não apenas por suas ações,
mas pela ideia de que mesmo nos piores cenários, a humanidade pode encontrar caminhos de compaixão e resistência. No século XVII, com as viagens e o comércio europeu se expandindo, os relatos das antigas incursões vikings foram reinterpretados à luz de novos valores. Pintores e gravadores começaram a retratar cenas de batalhas, sacrifícios e cerimônias pagãs, mas também incluíam discretos símbolos de cristianização, como cruzes e rosários. A monja passou a aparecer nas obras como uma figura de mediação, segurando livros e instrumentos de oração em meio ao caos, representando a capacidade de atravessar culturas e eras sem perder sua essência. As viagens marítimas também reforçaram o mito. Navegadores do norte, explorando novas terras, contavam histórias do fiord e da mulher que havia ensinado fé e paciência a guerreiros inclementes. Sua lenda atravessava o Atlântico, sendo registrada em diários e cartas. Para muitos, ela era mais do que um símbolo religioso. Era prova de que coragem, inteligência e empatia podiam sobreviver em um mundo governado pela violência e pelo destino implacável. Durante o Iluminismo, estudiosos começaram a analisar os textos antigos sob uma perspectiva crítica. Comparavam registros árabes, crônicas inglesas e sagas islandesas, e perceberam que a violência sistemática dos vikings, a captura de mulheres e a dominação social eram parte de um complexo tecido cultural que combinava lei, honra e mito. A monja do fiord foi estudada como uma testemunha singular, alguém que não apenas sobreviveu, mas documentou, direta ou indiretamente, o impacto social, psicológico e espiritual daqueles eventos. No século XIX, com o surgimento da arqueologia moderna, foram descobertos túmulos e artefatos que confirmaram grande parte das narrativas das sagas. Ossos e objetos funerários, muitos ligados a rituais de sacrifício, mostraram a veracidade do terror e do sincretismo religioso que a monja viverá. Seu legado agora estava não apenas nas palavras escritas, mas na terra, no mar e nas pedras antigas, como se a própria natureza tivesse guardado sua história. A literatura e a arte do século XIX e XX reinterpretaram essas histórias de forma ainda mais poderosa. Romances históricos, contos e pinturas começaram a explorar a dicotomia entre brutalidade e fé, medo e redenção. A monja passou a ser retratada como heroína silenciosa, sábia e corajosa, que, mesmo diante da destruição, manteve sua dignidade e transmitiu aos homens do norte a possibilidade de transformação espiritual. Seu nome, perdido nos registros oficiais, ressurgia em cada narrativa, como símbolo de resistência e compaixão. No mundo moderno, o interesse por vikings e sua história sexual, social e religiosa explodiu em filmes, séries e pesquisas acadêmicas. Estudiosos analisam o impacto genético e cultural das incursões, revelando como mulheres capturadas influenciaram a composição das populações do norte. A monja, nesse contexto, é lembrada como testemunha de uma transição crucial, entre a violência e a fé, entre o poder e a humanidade. Seu legado não é apenas espiritual, mas científico e cultural, refletindo como uma pessoa pode sobreviver e transformar a história mesmo em cenários extremos. Museus e exposições ao redor do mundo hoje apresentam réplicas de drácares, objetos rúnicos e manuscritos medievais, incluindo referências indiretas à monja. Os visitantes podem imaginar sua presença silenciosa entre guerreiros e sacerdotisas, observando, escrevendo, meditando. As luzes suaves sobre pedras antigas e pergaminhos evocam não apenas a memória dos vikings, mas também a resistência e a força das mulheres que enfrentaram o horror e sobreviveram para contar a história. No século XXI, arqueólogos e historiadores continuam a reinterpretar essas narrativas. O DNA das populações nórdicas, os registros de escavações e a análise das sagas revelam o entrelaçamento da violência, do poder e da fé. A monja do fiord torna-se, portanto, um símbolo de compreensão histórica. Alguém que viveu na interseção de culturas conflitantes e saiu transformada, deixando um legado que transcende fronteiras, religiões e séculos. E assim, a história da monja e dos vikings permanece viva. Entre mitos e fatos, fé e brutalidade, amor e terror, encontramos a complexidade da experiência humana. Ela nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, a memória, a coragem e a compaixão podem atravessar gerações, influenciando sociedades e criando pontes entre mundos que, à primeira vista, parecem irreconciliáveis. O legado da monja do fiord não está apenas nos registros escritos, mas em cada gesto de resistência, em cada escolha moral e na capacidade humana de transformar destruição em aprendizado, terror em compreensão e medo em fé.